né? Jogo importantíssimo para o Santos Futebol Clube. Bem, vamos falar muito e vamos começar pelos desfalques, né? Ontem veio a surpresa, veio a primeira bomba. O Neymar não está entre os relacionados. O que passa, Thiago? O que aconteceu com o menino Ney? Varandete, amigos varandeiros e amigas varandeiras, a comissão técnica do Santos optou ontem por preservar o Neymar Júnior desse clássico contra o São Paulo. E a principal justificativa é justamente para tê-lo 100% contra o Noroeste no próximo domingo, né? Uma coisa que também foi levada em consideração pela comissão técnica é que os treinamentos desta semana foram prejudicados devido às fortes chuvas que tivemos na Baixada Santista. Algumas atividades tendo que ser interrompidas, não tivemos todo o treino completo dos jogadores do Santos e até pensando numa possibilidade do Neymar se lesionar mais uma vez sem ter o ritmo ideal de jogo, a opção foi preservar o atleta e ele volta somente contra o Noroeste no próximo domingo em Bauru. E a expectativa do torcedor estava altíssima hoje para ver, né, a estreia do Neymar nessa temporada. Foi por água abaixo. Você achou prudente, Thiago, a diretoria preservar o Neymar justamente neste momento? Até porque, imagina, ontem o Rosário fez um levantamento. São praticamente 6 jogos que ele não vai fazer devido à questão da grama sintética. Amanhã ele será preservado, porque, né, as chuvas não conseguiu treinar, e o tempo está passando, Thiago. Já estamos aí praticamente, né? O tempo passa. E aí, foi prudente por parte da comissão técnica essa tomada de decisão? Sim ou não? Sim e não, quer dizer. Eu acho que faz sentido, porque hoje existem os exames que mostram ali se o cara tá próximo de estourar, é o famoso secar, né? Eles mostram ali se o jogador tem condição de entrar em campo, mostra a minutagem que o atleta pode ter na partida e tudo mais. Se esse exame foi feito e mostrou que o Neymar Júnior corre o risco sério de se lesionar hoje, aí eu concordo. Vamos fazer o quê? Né? Eu prefiro ter o Neymar à disposição por mais tempo na temporada do que arriscar e gastar todas as fichas hoje contra o São Paulo e perdê-lo contra o Noroeste, perdê-lo contra o Atlético Paranaense, que certamente o Santos vai perder, mas enfim, perdê-lo contra o Vasco da Gama também. Então, se o exame mostra isso, eu concordo com a decisão de não termos o Neymar dentro de campo. Agora, se a desculpa for que o Neymar não participou dos treinos, aí foi mal. Aí tem o menor cabimento. Porque, poxa vida, a questão para o cara jogar ou não ele participar do treino, o Rony, por exemplo, fez apenas um treino com o time e foi, no mínimo, relacionado para o jogo contra o São Paulo. Então, eu penso assim, particularmente, se o exame do Santos mostra que o Neymar não está 100%, ok. Se mostra que o Neymar tinha condição de jogo e a opção é somente preservá-lo para o jogo contra o Noroeste, eu sou contra. E outra, né? Eu acho que somente a presença dele no banco já ajudaria bastante os companheiros, né? Pelo menos na questão anímica, né? A motivação. Isso seria importante. E o nosso amigo aqui, ó, o Márcio Branco, e treinaram? Aí, Márcio, que mora o perigo, né? Porque muita chuva lá em Santos esses dias. Vamos ver como que o Santos vai se comportar hoje. Daqui a pouquinho vamos trazer o provável Santos, né, Thiago? E vamos aqui aos desfalques de hoje. Bora lá então a eles. Como eu mencionei, a comissão técnica optou por preservar o camisa 10 Neymar Júnior desta partida. Já nós teremos ainda o desfalque do William Arão. O Arão segue ainda com aquele protocolo de 15 dias afastado de atividades físicas por conta do seu problema renal. O Tassiano, ele iniciou o seu processo de transição, mas ele ainda fica fora da partida de hoje. E o Gustavinho também desfalca a equipe do Santos Futebol Clube sem expectativa de retorno ainda. Já o Tassiano, pelo fato dele ter iniciado o seu processo de transição física, pode ser que ele retorne contra a equipe do Noroeste no próximo domingo, ou num cenário mais pessimista, ele retorna só na semana que vem. É isso aí, meus amigos varandeiros. Então, esses são os desfalques do Santos hoje. Partida importantíssima, lembrando que o Santos perdeu no último sábado contra o São Paulo de 2-0, né? Em menos de uma semana vamos enfrentar o mesmo São Paulo e não teremos uma novidade, né?
aí no elenco. Vamos ver como que o Vojvoda vai disponibilizar aí o seu elenco, né, Thiago? Isso vai fazer a grande diferença em campo. Exatamente. E olha, hoje eu sinto que a falta do Neymar Júnior, Varanete, por exemplo, dos principais jogadores do Santos hoje, é aquela continha que eu faço. Eu conto que o Santos tem 4 atletas que você pode confiar: o Neymar, o Arão, o Gabigol e de vez em quando, às vezes, talvez, né? Na verdade, talvez o Gabigol e o Gabriel Brazão. São esses 4. E assim, hoje o Santos não conta com metade desses jogadores que eu acredito que são confiáveis. Então, assim, vai ser um jogo difícil. Porque o São Paulo, por exemplo, não teve perda de jogadores por lesão ou alguma outra situação no decorrer desses dias pós-clássico do último sábado. E hoje é um dia de pressão para o Santos. Inclusive, contem para nós aqui, Varandeiro, se algum de vocês que está conosco aqui nessa live, se você vai para o jogo ou não, se vocês irão para a Vila Belmiro, porque eu gostaria de deixar um recado aqui. Eu vi uma movimentação da Gabriela Brino, Varanete, no Twitter, e eu concordo com os comentários dela. Ela disse o seguinte: você que for à Vila Belmiro hoje, por precaução, leve uma máscara, só por precaução, leve uma máscara. Leve alguma blusa adicional que dê para colocar no rosto, porque no pior dos cenários hoje nós teremos cenas lamentáveis na Vila Belmiro. E a gente sabe o que essas cenas lamentáveis resultam para os torcedores. Gás de pimenta, vai ter gás lacrimogêneo, vai ter brigas, etc, etc. Então, só por precaução, leva uma máscara no seu bolso. Se for possível, compra uma aguinha, deixa de reserva, caso a partida não tenha o melhor andamento possível, né? Só para você não ter a sua saúde física prejudicada hoje por conta das cenas lamentáveis que podem sim acontecer na Vila Belmiro. Esperamos que nada, né, que chegue a esse ponto, mas é melhor se a precaução é o melhor remédio, né? Então, se você for com criança, se você for com mulheres, idosos, levem a sua água, leve uma máscara para precaução, porque o gás de pimenta, ele realmente é bem difícil, né? Inclusive, uma vez presenciei, o Thiago passou muito mal, e olha que a gente estava bem longe do foco, né? Da confusão lá. Mas é bom prevenir. E, Thiago, vamos aos relacionados de hoje. Então, vamos aos donos do espetáculo, Varanete. Hoje o Juan Pablo Vojvoda relacionou ao todo 24 jogadores, sendo 2 goleiros, o Gabriel Brazão e o Diógenes. Para a zaga foram 4 escolhidos: Luan Pérez, Zé Ivaldo, João Basso e o Adonis Frias. Para as laterais, os esquerdos, Escobar e Vini Lira. Os direitos, Mike e Igor Vinícius. Já para o meio de campo, os relacionados foram João Schmidt, Zé Rafael, Tomás Incon, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo, Roleiser e Miguelito. Para um ataque com Gabriel Barbosa, Rony, Álvaro Barreal, Lautaro Dias, Robinho Júnior, Matheus Xavier e Tiquinho Soares. Ele voltou, hein? Tiquinho Soares. Ele não quis a rescisão amigável, Thiago? Não. Ele não quis ser emprestado para o Remo? Não também. Ele quer uma nova oportunidade aí no Santos, né? Essas contratações contestáveis, olha, alô, Alexandre Matos, hein? Pelo amor de Deus, que timinho. Vamos ver hoje como que eles agem em campo. Esperamos que... Ontem o Rony, você assistiu a apresentação do Rony ontem, Thiago? Assisti e gostei de algumas falas dele. Uma coisa que me chamou a atenção, que pediram para ele se definir em uma palavra, e ele falou em raça, né? Sim. E eu não sei, é que uma vez eu acho que essa pergunta também, Varanete, é que uma vez perguntaram pro Rony, ele falou assim: você consegue definir uma palavra, Rony? Aí ele falou 3, em vez de falar uma palavra, ele falou uma frase. Aí eu não sei se o repórter quis confundi-lo, né? É isso aí, o que o RW falou. Não, enfim. Mas ele falou 3 palavras, Varanete, tipo, dar o melhor dentro de campo, ser o melhor em campo, uma coisa assim. Aí o cara falou: não, é uma palavra só. Mas eu gostei da coisa do Rony. Eu gostei, ele parece estar bem dedicado, né? E ele foi muito questionado com a derrota, né, contra o São Paulo, e ele falou que haverá uma mudança de postura do time. Isso é muito importante, isso é primordial, né, Thiago?
mudança de postura do time, e ele falou que ele tem raça. Nós esperamos que hoje os nossos guerreiros e guerreirinhos entrem com raça em campo. Hoje é o jogo, o clássico é o jogo, é para se ganhar. É o mínimo que nós esperamos de vocês hoje. Porque o torcedor está cansado. E eu acho que, pelo fato do Neymar não estar, vocês devem dar 300%. Quando o Neymar estiver, aí ele segura o refrão lá na frente. Mas hoje vocês têm que jogar, porque o torcedor merece uma vitória. Thiago, já são quantos jogos sem vencer? 6 jogos sem vitórias. O Santos vive um jejum muito grande. É o maior desde a era Juan Pablo Vojvoda. E o Santos que só venceu um joguinho esse ano. O Santos ganhou na estreia por 2-1 do Novo Horizontino. Depois perdeu por 1-0 para o Palmeiras. Empatou em 1-1 com o Guarani. Empatou em 1-1 com o Corinthians. Empatou em 0-0 com o Bragantino. Perdeu para a Chapecoense de 4-2 e perdeu no último final de semana por 2-0 para o São Paulo. E esta vai ser a última partida em casa do Santos, porque depois nós teremos 2 semanas, na verdade, nós teremos 2 jogos seguidos do Alvinegro Praiano jogando fora de casa. É isso aí, meus amigos varandeiros, e lembrando que esta live é um oferecimento da Blaze, Blaze 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações e odds do mercado, meu amigo varandeiro, você encontra aqui na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VARANDAFC e faça seu cadastro com muita responsabilidade. Thiago, qual que é o seu palpitão de hoje? Vamos lá, meu palpitão de hoje. Vitória do Flamengo contra o Inter, vitória do Mirassol contra a equipe do Remo e eu acredito ali numa vitória também do Bragantino contra o Atlético Mineiro. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem pra Blaze você também, meu amigo varandeiro, e vamos ao provável Santos. Você, Luciano Deblock, Júlio Rodrigues, Arthur, Caio, Coelho, estão preparados para esse provável Santos? Eu não sei se eu estou, hein, Thiago? Já tomei meu remedinho da pressão agora cedo. Opa, foi o errado. Remover. Agora sim, Thiago. Provável Santos para hoje à noite. Bora lá, Varanete. Provável Santos para hoje tem São 5 mudanças no time titular. Teremos Gabriel Brazão no gol, Mike pela direita, Adonis Frias e Luan Pérez na dupla de zaga, com Gonzalo Escobar na esquerda. No meio de campo, João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino, para um ataque com Álvaro Barreal, Rony e Gabriel Barbosa. Essa escalação é segundo o jornalista Lucas Musetti Varandetti. Eu quero saber a sua opinião sobre isso aí. Thiago, você tem certeza que essa é a provável escalação? Não tem nenhuma modificação aqui? Mike, não. De novo, gente? João Schmidt, novamente. Zé Rafael, que no último jogo foi uma nhaca danada. Meu Deus do céu, Thiago. Olha, o nosso mano a mano tá bem condizente, né? Ontem, qual que foi o placar do nosso mano a mano, Thiago Jordão? 8-3 para o São Paulo, é porque eu fui muito legal, Varanete. É que eu não consegui, eu não tenho algumas figuras do São Paulo que eu não consegui votar ontem, né? Tipo o Gonzalo Tapia, que eu acho fraco, enfim. Mas, assim, são 5 mudanças, Varanete. Entraram Mike, Luan, Escobar, Zé Rafael e o Rony. E saiu a vontade de muitos torcedores ir para o jogo. Porque, meu Deus do céu, essa dupla de laterais do Santos, Varanete, meu Deus do céu. O Gonzalo Escobar, eu não consigo ver um jeito dessa formação dar certo, Varanete. O Vojvoda não se ajuda. Eu não consigo ver um jeito dessa formação, desse plano de jogo dar certo. Porque, por exemplo, um losango no meio de campo pode acontecer, o Barreal jogaria de 10. O Barreal não funciona de 10. Aí você me tem, por exemplo, se for num 4-4-3. Quem que vai armar o time? Se for um 4-2-3-1, o 10 é o Gabriel Menino? Sabe?
E para você ter apoio nas linhas laterais, será o Escobar que vai apoiar o time? Vai ser o Mike? Pô, enfim, eu não consigo gostar nessa escalação, Varanete. Sendo losango, sendo 4-3-3, o único jeito que eu acho que fica ok se for um 4-3-3, é onde você pega o Gabriel Menino e alinha ele com o João Schmidt centralizado, o Zé Rafael para a esquerda e o Gabriel Menino para a direita. De resto, eu não gostei dessa escalação. Ó, quem está aqui na live, alô, alô, Adriano, fala, Adriano, Thiago e Varandete e amigos, está com cara de losango isso aí. É, Thiago, hoje já vou levar até um remédio de pressão para você, para a gente não passar mal no estádio, viu? Porque o negócio está complicado. Ó, o nosso amigo RW Ribeiro, Schmidt, Mike Escobar, ai, ai, acho que não vou assistir o jogo. O torcedor já fica desanimado, né, Thiago, com esse provável Santos. Sim. Assim, o que eu colocaria no time? Eu tentaria colocar o Miguelito. Não sei, eu prefiro o Miguelito. Se for para ter um 10 no time, Varanete, eu sacaria o Zé Rafael, manteria Schmidt, Gabriel Menino no meio e colocaria o Miguelito de 10. Mas assim, o Vojvoda, ele não se ajuda, mas também são muitos pensamentos, Varanete, para esse time que você também não consegue encontrar tanta alternativa, né? Por exemplo, Michael e Igor Vinícius, dois caras ruins. Do lado esquerdo, eu acho que por mais que o Vini não esteja bem, deve ser o Vini. Aí eu acho que é teimosia você colocar o Gonzalo Escobar, porque supostamente ele marca. Aí você vai insistir de novo com aquele esquema, Varanete, que não deu certo, porque, por exemplo, o nosso amigo Adriano falou muito bem que pode ser um losango. Mas o Álvaro Barreal de 10 não dá certo. O Barreal, ele só joga bem no lado direito. Eu nunca vi o Barreal funcionar no Santos, no lado esquerdo. Eu nunca vi o Barreal jogar bem de 10 no Santos. Ele só joga bem do lado direito. Então, se o Barreal for deslocado para armar esse time, Varanete, eu acho que a gente já perde muito nesse aspecto. Por isso que eu acredito aqui num bom jogo do Rony. Hoje a minha esperança vai ser o Rony, por incrível que pareça. É muito jogador ruim, Varanete, o problema é que todos eles jogam juntos, mas a minha esperança hoje vai ser o Rony. É, mais uma. E o Gabriel Menino, você acha que hoje ele vai entrar com a cabeça fria no jogo? Porque na última partida ele acabou prejudicando aí o elenco, né, com a expulsão dele. Exatamente. Eu acho que com a cabeça fria, não. Ele vai entrar com muita vontade, assim como ele fez no jogo contra o São Paulo. Eu só acho que ele vai ser mais inteligente. Né? Porque eu revi o jogo Santos e São Paulo, dos atletas do Santos, por mais que o Gabriel Menino tenha sido irresponsável, eu fiquei com a sensação que parecia que só ele estava inconformado com o desempenho da equipe. Só o Gabriel Menino estava correndo, só o Gabriel Menino estava tentando roubar a bola, tentando fazer alguma coisa no campo, mesmo que depois ele tenha sido irresponsável. Mas hoje eu acho que se ele manter a mesma pegada da semana do último final de semana e ser prudente nas suas decisões de carrinho, enfim, de faltas inteligentes, faltas táticas, eu acho que tem tudo para ele fazer uma boa partida. É isso aí, meus amigos varandeiros. Vamos ver aqui a opinião do varandeiro iPlayer Best. Acho que o Vojvoda está fazendo o que é possível fazer com um elenco fraquíssimo. Realmente o elenco dele não é muito bom, mas também, às vezes, iPlayers, a gente tem um entendimento que ele não sabe realmente a posição dos jogadores. O Vojvoda, eu sinto ele, às vezes, bem perdido. Thiago, você tem essa sensação também? Às vezes. Eu acho que ele demonstra ser um técnico perdido quando ele, por exemplo, no jogo do último final de semana, ele coloca uma dobra de laterais, mas o lateral mais avançado em alguns momentos era o Escobar. Aí isso eu acho que não tem o menor cabimento. Mas, sim, Varanete, também é o que a gente fala. O elo mais fraco é o técnico. Acredito que se perder hoje, já era. Mas e aí? E o próximo? Vai dar jeito nesse time ruim também, sabe? Então, não tem muito para onde correr também o Juan Pablo Vojvoda, Varanete. Eu acho que ele fica perdido ali nas decisões no segundo tempo para fazer a substituição, porque quando ele olha para trás, o cara deve ter um treco. Ele deve ficar desesperado. Vê um banco de reservas com o Rincon, vê um banco de reservas hoje com o Tiquinho, um banco de reservas, Varanete, com o Baço, com o Zé Ivaldo, que não tem opção para ele, sabe? Então, eu acho que ao mesmo tempo que ele demonstra estar perdido, eu consigo compreender o fato dele ficar um pouco desesperado com os atletas que ele tem no seu time. Ó, o Caio Coelho, a culpa não é do técnico. O time do Santos é horrível, não tem quem escalar. É isso, o plantel é muito fraco, é muito nivelado por baixo, né? Então, é isso que o Thiago falou. Olha o desespero que ele deve ter ao olhar para o seu banco. Imagina lá ver a cara do Baço, que só fala lá na Santos TV. E ainda tem essa dívida aí, com o Aroca. Olha,
O Carlão, alô, Carlão FC, sempre ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil. Francamente, sair com o Schmidt e ainda mais capitão tá pedindo para ser despedido mesmo. Realmente, o Schmidt, a gente já, desde a primeira vez que ele foi, né, entrou com a abraçadeira de capitão, nós falamos isso. Não tem condição do Schmidt ser capitão desse time, gente. Não tem. Ele não abre a boca. Ele não vai lá brigar pelo time. E outra, também não está jogando nada, né, Thiago? Qual mérito que o Schmidt tem para ser capitão? Para mim, quem teria que ser o capitão seria o Brazão. Esse seria o mais, né, plausível aí, ou o Gabriel Barbosa também. Para mim, eu colocaria ou os dois de capitão mesmo. Para mim, seria ou o Brazão ou o Gabigol. Mas assim, se fosse o Brazão, teria que escolher alguém para ir falar com o árbitro, Varanete. Considerando que o Gabriel Barbosa, ele é um jogador muito visado pela arbitragem, né? Às vezes os caras não têm tanta paciência assim com o Gabigol. O meu capitão para a noite de hoje, se for essa escalação que de fato vai entrar em campo com a camisa do Santos, eu colocaria o Zé Rafael de capitão. Eu acho que ele é o jogador mais tranquilo assim, que a arbitragem, tranquilo não, mas um jogador que a arbitragem não vê com maus olhos. O Gabriel Barbosa, eu acredito que na primeira fala que ele vai ter com o árbitro para reclamar, o Daronco hoje vai dar um cartão amarelo para ele. Então eu colocaria o Zé Rafael para ser o capitão da equipe hoje. Olha só, e o nosso amigo aqui, Jedson Silva, com essa escalação os adversários já entram sabendo como marcar cada jogador do Santos. E isso a gente vê em todos os jogos, né? Que o adversário realmente estuda o Santos, tem uma marcação forte e o Santos, em contrapartida, é aquele catado em campo, né? Você vê os jogadores perdidos, o aquecimento é horroroso, é só bobinho, enquanto os outros times fazem um aquecimento mais tático, mais específico, justamente, né, com o intuito aí de aplicar na hora do jogo. Não é isso, Thiago? Exato. Eu gostaria muito que o Santos treinasse mais durante o jogo, no aquecimento ali, situações da partida. Faz um mano a mano, em vez de você colocar os caras, por exemplo, divide. Se o aquecimento é 20 minutos, deixa os caras ali 7 minutos trocando os passes curtos, como tem hoje, que é o famoso bobinho dos jogadores, passes de primeira e tudo mais, faz isso. Depois você coloca ali 7 minutos também dos jogadores, Varanete, treinando situações de jogo, treina cruzamento para dentro da área, treina alguma jogada ensaiada, por exemplo, de você cruzar para a área, o cara escorar e o outro chegar batendo na entrada da área, sei lá, faz alguma coisa diferente, coloca os seus atacantes para duelar com os seus zagueiros no jogo, que aí todo mundo já entra mais quente na partida. E ali, nos 5 minutos finais, antes dos atletas saírem, você coloca eles para treinarem conclusões. Toca para alguém, o cara escora e o jogador chega finalizando. Mas o Santos não faz isso. O Santos não faz isso. Para quem for a Vila Belmiro hoje, repara no aquecimento. Eu sou aquele cara, Vananete, que olha em tudo. Eu reparo em tudo. E desde o aquecimento eu já fico irritado com o Santos, porque eu não vejo, primeiro, o que acontece no aquecimento ser colocado em prática, e segundo, eu vejo o que os adversários fazem no aquecimento sendo colocado em prática. O Corinthians jogou contra o Santos, treinou lançamentos nas costas da zaga. Isso aconteceu a rodo na partida. O São Paulo treinou, por exemplo, situações de jogo de chegar na linha de fundo e cruzar para dentro da área. Assim acontece e sai o primeiro gol do tricolor paulista. Então eu acho que o Santos, Varanete, peca demais nesse quesito já no aquecimento. Antes do jogo começar, já está tudo errado. É isso aí, vamos ao provável São Paulo para hoje. Thiago é o Bigodinho Jordão. Bora lá, Varanete, a tendência hoje é de que o técnico Hernan Crespo ele mantenha a mesma estrutura base do que jogou contra o Santos, com apenas uma mudança no seu time. Expectativa de termos hoje o Rafael no gol, Mike na direita como ala, trio de zaga com Alan Franco, Arboleda e Sabino, do lado esquerdo o ala por aquele setor é o Enzo Dias. No meio de campo com Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, para um ataque com Caleri e Luciano. Caleri é a única mudança provável do time de hoje do Tricolor Paulista, entrando justamente na vaga do jogador Gonçalo Tapia. É isso aí, esse é o provável São Paulo para hoje. Aqui quem gera mais perigo para a gente são todos, né? Para mim, o mais perigoso do São Paulo depende. Dentro da área é o Caleri. O Caleri, inclusive, repito aqui, o Santos é uma das maiores vítimas do Caleri. O Santos já tomou 5 gols do Caleri, a segunda maior vítima
da carreira do argentino. E com relação a jogadores perigosos, Varanete, para mim, Marcos Antônio e Danielzinho, no meio de campo, principalmente eles. São dois jogadores que na última partida tiveram muito espaço. O Santos não marcou direito as ações do Marcos Antônio, deu muito campo para o Danielzinho jogar e a gente viu o que aconteceu. Só olhar o segundo gol do São Paulo. O segundo gol do São Paulo, Varanete, é um masterclass de como uma equipe está desorganizada. O Santos não consegue avançar um pouquinho para pelo menos inibir um toque por cima nas costas da zaga do Marcos Antônio. O Lira faz a linha de impedimento errado, não acompanha os seus companheiros de zaga e o Luciano sai cara a cara com o Gabriel Brazão para fazer o gol. No mais, no time do São Paulo, Varanete, eu acho um time mediano, sabe? Bobadilho eu acho um jogador ok. Eu acho que, por exemplo, o Sabino é um zagueiro bem mais ou menos. O Alan Franco, eu acredito que ele não vive uma grande fase. O Arboleda, por mais que seja um bom zagueiro na minha visão, também já está bem mais ali numa curva de decadência na carreira do que numa curva de ascensão. Então, eu vejo que os quatro principais jogadores hoje do São Paulo são Marcos Antônio, o Danielzinho, Luciano e Caleri. Mas, um ponto de preocupação, se o São Paulo fazer desse, por exemplo, do lado em que vai jogar o Mike, que joga o Mike, se for o Mike mesmo, seria o lado esquerdo do time do São Paulo. Se o São Paulo descer por aquele lado, com Enzo Dias, Marcos Antônio e mais algum jogador ali para trabalhar a jogada, Branete, o Santos vai ficar em desvantagem numérica de novo. E se a gente ficar em desvantagem numérica de novo, o São Paulo vai ter muito mais chances de fazer um gol do que o Santos, que vai ter um ataque onde os seus laterais já não apoiam. Já começa errado daí. Os laterais do Santos não apoiam. O São Paulo, por jogar com dois alas, eles chegam bastante no campo de ataque. Então, eu também tenho essa preocupação. Ó, o nosso amigo aqui, Paulo, vocês falam que o São Paulo é o melhor, mas ele tem um ponto a mais que o Santos. Para mim, time fraco, mas com raça. É isso. Os nossos jogadores, Paulo, você falou tudo. Não tem raça, não tem determinação, então fica muito difícil. O Mike em campo, gente. O Mike, ele tropeça em campo. Como que a gente vai ganhar com o Mike em campo? Espero que hoje, Mike, se você for escalado, que hoje você esteja diferente em campo, porque vai ser bem complicada essa partida. E tem aqui uma pergunta para você do Dante. É o Bigodinho. Santos fez 3 jogos bons de 45 minutos contra o Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians no ano passado, com o esquema 4-4-2. Acho que seria melhor voltar a jogar assim de novo. E aí, você concorda com o nosso amigo Varandeiro, Thiago? Mais ou menos. É porque, por exemplo, esse 4-4-2, qual seria a dupla de ataque? Seria Gabigol e Rony? Mas aí, por exemplo, seria um 4-4-2 em que você teria 2 pontas ou que você teria um losango no seu time? Eu acho que depende muito do contexto. O que eu gostaria de ver hoje contra o São Paulo, Varanete, seria um 4-5-1. Ou um esquema com 3 zagueiros, mas aí o problema é que o Arão não está disponível. Eu não acredito que o João Schmidt faria bem essa função de descer para formar uma linha de 3. Mas eu queria muito ver o Santos hoje no 4-5-1, Varanete. Se possível, a minha escalação seria a seguinte: Brazão, Igor Vinícius, Adonis e Luan. Na esquerda eu colocaria o Lira, ou o Escobar mesmo. Enfim, mas eu optaria pelo Lira. Meu meio de campo seria o João Schmidt, Zé Rafael e Bom Tempo, ou João Schmidt, Bom Tempo e Gabriel Menino, se o Bom Tempo tiver condição de jogo. Do lado direito, Barreal, do lado esquerdo, Rony, e na frente eu colocaria o Gabigol. E deixaria o Gabigol descer um pouquinho para tentar ali ajustar, puxa, ficar mais próximo das linhas ali para um possível contra-ataque, né? Quando o São Paulo descer, não deixar o Gabigol tão isolado assim, prejudicando a transição para o time para o ataque. Ó, o nosso amigo Murilo, alô, Murilo, o Mike tem a responsabilidade porque é nas costas dele que o São Paulo tem o jogo mais forte. Aí, Murilo, que mora o perigo, essa responsabilidade do Mike. O Mike que não tem, né, apresentado um bom futebol desde quando chegou ao Santos, né? E olha que a expectativa quanto ao Mike era altíssima, né, Thiago, quando ele chegou na Vila Belmiro. Eu particularmente esperava muito do Mike. Muito mesmo. Tanto que quando ele faz aquela partida contra o Cruzeiro, eu falei, opa, olha, agora a gente tem um lateral direito aqui de respeito. O Santos, ele jogou muito bem contra o Cruzeiro naquela partida do Mineirão. Mas depois disso, Varanete, só ladeira abaixo, o Mike me decepcionou muito. E infelizmente ele tem mais 2 anos de contrato, pelo menos, com a camisa do Santos. Então, a não ser que ele saia
do Alvinegro Praiano, a gente ainda vai ter que aturar o Mike por muito tempo. E aproveitando aqui para responder o nosso amigo Douglas, Igor Vinícius está suspenso? Não, é opção técnica do Juan Pablo Vojvoda. Quaisquer mudanças hoje no time do Santos são por opções técnicas. Não temos jogadores suspensos, porque ninguém foi expulso contra a Chapecoense, e também nenhum jogador assim se lesionou daqueles que nós já sabíamos que não poderia entrar na partida. É isso aí, meus amigos varandeiros, e eu quero saber o seu placar para hoje. Quanto que vai ser esse clássico, hein? Se você está confiante com o Santos, preocupado, vamos ver quem vai ser o trio de arbitragem hoje, hein? Será que preocupa, Thiago? Bora lá, o nosso trio de campo hoje é do Rio Grande do Sul. O árbitro é o Anderson Daronco, o assistente número 1 é o Rafael da Silva Alves, o assistente número 2 é o meu xará, Thiago Capes Diel, e na cabine do VAR nós teremos o carioca Rodrigo Nunes de Sá. É, o senhor Anderson Daronco, quais as características dele, além de parar o jogo toda hora, senhor Thiago, é o Bigodinho Jordão. Muito Tinder, né? Conversa muito, picota bastante a partida. Eu, particularmente, não gosto tanto assim da arbitragem do Anderson Daronco, mas no quesito de cartões amarelos, a média dele não é tão alta assim, é bem padrão. É uma média de 5 cartões amarelos, aproximando os números dele para cima. É isso aí, meus amigos varandeiros, e lembrando que esta live é um oferecimento da Blaze, Blaze 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações e odds do mercado, meu amigo varandeiro, você encontra aqui na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VarandaFC. O meu palpite para hoje, eu vou no 2-1 para o Santos Futebol Clube, porque a zaga não ajuda, né? Então, 2-1. O Thiago, ele vai passar seu palpite agora, Thiago? Vou. Na razão, Varanete. Na razão, porque na Blaze o negócio é sério, né? Na razão, eu coloco 1-1. 1-1, meu placar de hoje. É esse aí o placar do El Bigodinho Jordão. Lembrando, sempre utilize aquele valor destinado, para não utilize nenhum valor acima, né, do que você pode, a mais do que você pode. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem para Blaze você também, meu amigo varandeiro. Bem, a nossa expectativa para o jogo hoje, Thiago, sofrência, né? Sofrência, vai ser sofrência hoje. Eu acredito que a gente corre um risco dos jogadores do Santos entrarem nervosos na partida de hoje, porque eles sabem da responsabilidade, Varanete. Eles sabem tudo o que aconteceu lá na Vila Belmiro ontem, as faixas que foram colocadas na Vila, as faixas que foram colocadas no CT Rei Pelé. Eles sabem que a torcida está insatisfeita. No último jogo que o Santos fez em casa, a torcida já protestou muito contra a equipe na partida contra o Bragantino. A expectativa, inclusive, é que nós não tenhamos uma Vila Belmiro tão lotada assim hoje lá, porque foram vendidos pouco mais de 8 mil ingressos. Então, eu vejo que hoje tem tudo para ser um jogo nervoso, muito nervoso. E o nervosismo muitas vezes atrapalha um time, Varanete. Quantas vezes o Santos já não entrou nervoso na partida e acabou tomando um gol numa desatenção? Por exemplo, o jogo contra o Corinthians. O Corinthians começa melhor do que o Santos demonstra ali um nervosismo com a bola no pé, principalmente após a pausa para hidratação, e depois o Corinthians começou a deitar no Alvinegro Praiano. Então, eu tenho esse ponto de preocupação também, o nervosismo atrapalhar o desempenho técnico dos caras. Ó, os nossos amigos aqui estão confiantes. O Kleber Silva, placar novamente com o coração. 2-0 para o Santos, é o placar do Kleber. Com razão, se não vacilar, vamos perder. É isso, não pode vacilar, não pode desestabilizar. Talvez tomando um gol, Thiago, o time também às vezes desmorona, né? Então tem que ter inteligência emocional em campo, senão vai tudo por água abaixo. A Aline está confiante, ó, vamos devolver o placar. 2-0 para o nosso Santos, é isso aí, Aline. Vamos devolver. O nosso amigo Jedson, 2-1, meu placar, ó, para nossa alegria, gol do Rony. O Rony que foi uma grata surpresa no último jogo, né, Thiago? Ele não desistiu em nenhum momento, se entregou absurdamente. Exatamente, mas eu não me empolgo tanto assim com o Rony Varanete, porque foi só o primeiro jogo.
Eu espero que ele continue se dedicando, que ele continue correndo de forma inteligente no campo de jogo, porque isso daí para mim é o mínimo. Eu quero ver mais do que o mínimo no Santos, né? Jogador que só corre, jogador que só marca, não me deixa satisfeito por 100%, né? Eu acho que o Rony, taticamente falando, ele pode ser um jogador muito importante no time do Santos, mas eu quero mais. Eu não quero simplesmente jogador que corra por correr. Olha só.